Volta às aulas na Universidade Federal em Uberlândia. Em algumas salas, poucos alunos. Em outras, nem os professores apareceram. A expectativa agora é quanto ao calendário. E nas ruas de Uberlândia, o problema são as vans que ficaram fora do passe livre. Até o Ministério Público se manifestou contra o sistema implantado pela Prefeitura. Faltam 15 dias para o Natal e já há quem queira garantir o vinho da festa. E em Uberlândia, a festa foi do basquete. O time da cidade agora é tetra. O MGTV primeira edição está começando. Boa tarde. No primeiro dia de aula na Universidade Federal de Uberlândia, faltaram alunos e professores. De acordo com o reitor da UFO, até sexta-feira o calendário escolar e a data do PAES e vestibular vão ser decididos. As aulas na UFO começam às 7h10 da manhã, mas hoje muita gente chegou mais cedo para o primeiro dia de estudos, depois de mais de 100 dias de greve. A universidade voltou a funcionar, mas o calendário escolar e o futuro do PAES e vestibular são problemas que, por enquanto, ainda estão sem respostas. O Conselho Universitário, na sexta-feira, liberou o ato de suspensão da preparação dos nossos concursos PAES e vestibular. E agora, cabe ao Congrade, que se reunirá durante esta semana, o mais tardar na sexta-feira, refazer o calendário acadêmico, inclusive marcando as datas das provas do vestibular e do PAES, bem como o calendário de inscrição dos candidatos ao vestibular. A Universidade Federal de Uberlândia possui atualmente cerca de 12 mil alunos que fazem os cursos de graduação, mas hoje pouca gente voltou às aulas. Nesta sala da Engenharia Elétrica, por exemplo, que normalmente tem 84 alunos, hoje está com apenas 24. Muita gente nem sabe que as aulas começaram. Eu acredito que hoje tenha poucos alunos ainda assistindo por causa disso, né? Muita gente não deve estar sabendo. Amanhã eu acho que fica mais normalizado as aulas. Para alguns alunos, o prejuízo causado pela greve é maior ainda. A Aline mora em Ibiá e deve ficar um bom tempo sem viajar. O importante é repor essas aulas, porque depois pode prejudicar a gente. Se nós não repomos esses 10 dias agora, né, fica mais complicado no próximo semestre. Mesmo satisfeitos com o reajuste de 12,9%, a greve deixou os professores numa situação difícil na hora de repor as aulas. A gente vai ter que dar uma acelerada, mas creio que vai ser tranquilo. No curso de Direito, os alunos compareceram, mas os professores faltaram. Eu acho um pouco de falta de respeito com os estudantes, porque eles acordaram cedo, muitos voltaram de suas cidades e chega aqui e não tem aula nenhuma. A gente recebeu a notícia que ia voltar da greve agora na segunda-feira. A gente se dá o trabalho de acordar cedo, chega aqui e o professor infelizmente não está. Vamos ver como é que vai ficar. Eu tenho esperança que ainda essa semana venha ter aula. Um dado assustador. Minas Gerais é o estado com maior índice de casos de violação dos direitos humanos. E um deles aconteceu em Uberaba. Um mendigo foi queimado vivo enquanto dormia. Uma história que se repete. Sem verba, sem duplicação, as obras da BR-050 entre Uberlândia e Uberaba estão paralisadas. Sem recurso, vale a improvisação. Presépios montados com materiais próprios da natureza. E ainda é da natureza, só que de outro lado do estado, que vem mais um exemplo de fé. Uma santa encontrada num rio. O MGTV primeira edição está começando. Boa tarde. Polícia de Uberlândia prendeu ontem 2 homens acusados de assalto no centro da cidade ontem, em Uberlândia. Alexandre Alves Corgozinho e Francédio Rodrigues foram presos ontem às 10 da noite no centro da cidade. Eles são acusados de assaltar um comerciante que estava em uma caminhonete e de tentar retirar o dinheiro dele de caixas eletrônicos. O dono da caminhonete foi abandonado na BR-452. Minutos depois, os assaltantes foram abordados pela polícia e presos. De acordo com este delegado, esta noite houve até troca de tiros. E a equipe que dá cobertura para o plantão aqui à noite, né, estava fazendo ronda e verificaram um veículo suspeito, um Gol. E na perseguição, o meliante acidentou o veículo, desceu já atirando contra os policiais. Houve troca de tiro, mas não houve ninguém ferido e ele conseguiu fugir.
O carro tinha sido roubado ontem aqui em Uberlândia, mas já estava com placa e licenciamento de um outro veículo de Quirinópolis. Em Uberaba, um policial militar é acusado de atirar em um homem. O crime pode ter sido uma vingança. Os desentendimentos entre eles começaram há mais de um mês. Este homem estava no bar na hora do crime. Segundo ele, o soldado Oswaldo Pessoa bebeu cerveja e aguardava o troco quando o serralheiro Jairo Marques da Silva, de 37 anos, passou na rua. O soldado saiu aqui, na porta ali, eu vi o soldado atirando a arma de fogo. Jairo foi atingido na coxa e no estômago e foi levado em estado grave para o hospital. Eu vi ele cair daqui, arrastando. Aí eu entrei lá pra dentro, já tá arrastando. O policial já ia lá na frente. Os desentendimentos começaram há pouco mais de um mês. O soldado disse na época que expulsou da porta da casa dele um amigo do serralheiro que estaria bêbado. Desde então vinha sendo ameaçado. Jairo acusou o soldado de quebrar o carro dele. No dia 14 de novembro, mais uma briga. Jairo ficou ferido na cabeça e o filho do soldado levou 2 tiros. Nenhum deles foi preso. Ele ouviu rumores que eles iam pegar ele, mas para ele estava normal, né? Ele disse que não ia sair fugido. A vingança chegou ontem. O soldado deixou o trabalho à 1 da tarde quando entrou de férias, mas ainda estava fardado na hora dos disparos. Ele teria usado uma arma particular. Depois disso, fugiu. Os militares cercaram a casa do soldado, subiram no muro para verificar se a família estava lá dentro, mas não encontraram ninguém. No caso dele ser localizado, né, ele será preso e encaminhado à delegacia para as demais providências. Autuado em flagrante. O serralheiro não resistiu aos ferimentos e morreu hoje de madrugada em Uberaba. Só nos últimos 3 anos, a ouvidoria recebeu 2.700 denúncias de violência policial. O estado de Minas é recordista em casos de violação dos direitos humanos. Não é só no corpo de quem sofre a tortura. As feridas mancham a história de quem deveria usar a força apenas para preservar a ordem e a justiça. Rua dos Carijós, centro da capital. Este posto da PM em reforma seria usado por policiais para castigar alguns presos. É uma casa que bater demais. Com capivete, com calda, com cano. Em Juiz de Fora, um grupo de 6 policiais, civis e militares, é acusado de torturar um garçom e forçá-lo a confessar o estupro da própria filha. No Palácio da Liberdade, o governador Itamar Franco assinou um decreto criando o Programa Mineiro de Direitos Humanos. Personalidades que atuam nessa área foram homenageadas. Esta é mais uma história de um estado cheio de contrastes. Por um lado, o orgulho de lançar programas de defesa dos direitos humanos. Por outro, a vergonha de ter os piores números do país. Os dados são do Movimento Nacional de Direitos Humanos e se referem às denúncias feitas entre 30 de outubro e 30 de novembro desse ano. Em terceiro lugar está a Bahia, com 11,38% dos casos. Em segundo, São Paulo, com 13,25%. No topo da lista, Minas Gerais, com 13,62% das denúncias. E quem tortura mais? Os mesmos dados mostram que é a PM em 26,43% dos casos. A Polícia Civil é a recordista em reclamações, com 33,64%. O corregedor-geral da Polícia Civil em Minas diz que toda denúncia é investigada, mas não revela quantos policiais foram punidos até agora. Desculpem-me os telespectadores, mas nem no pau de arara eu responderia isso. Somente 30% das denúncias recebidas pela ouvidoria nos últimos 3 anos foram apuradas. Veja no próximo bloco, um homem é queimado vivo em Uberaba. O crime aconteceu ontem à noite. Sem dinheiro, sem trabalho, as obras de duplicação da BR-050 podem ser paralisadas mais uma vez. Em Uberaba, um mendigo teve 30% do corpo queimado quando dormia em um carro abandonado. A polícia suspeita que tenha sido um ato criminoso. Os vizinhos contam que o mendigo identificado como Amado Batista de Oliveira costumava dormir nesta Kombi abandonada.
Ontem, no fim da tarde, ele estava correndo pela rua com o corpo em chamas. O fogo alastrava cada vez mais. E o menino chegou correndo com um balde de água e jogou, porque eu também não sabia o que ia fazer com ele. Amado Batista foi socorrido por moradores. Esta vizinha disse que o filho dela ajudou a apagar as chamas. Ele foi lá dentro, pegou uma vasilha de água que fica em cima da mesa, se quiser ver a vasilha de água, e jogou no rapaz. A polícia foi chamada. O suspeito, por enquanto, é um homem que passava pela rua de bicicleta pouco depois do mendigo ser queimado. Na Kombi, o único sinal de fogo está nas roupas. Nós estamos fazendo rastreamento na tentativa de localizar esses autores. Amado Batista de Oliveira foi levado para o Hospital Escola de Uberaba com queimaduras. Ainda não há previsão de alta, mas ele não corre risco de morte. O governo federal ainda não liberou os recursos para a continuidade das obras de duplicação da BR-050 entre Uberaba e Uberlândia, e o dinheiro não deve chegar mais este ano. Enquanto isso, quem passa pela rodovia reclama das condições da pista. Cerca de 20 homens deveriam estar trabalhando neste trecho da BR-050, que liga Uberaba a Uberlândia. As obras de reparo na pista pararam há 5 meses, por falta de recursos. E os buracos aumentam na estrada, por onde passam em média 12 mil veículos por dia. Foi perigoso. Segundo o chefe do DNR, as obras de manutenção estão paradas porque o governo federal não liberou a verba de 19 milhões de reais para a região. 7 milhões seriam investidos na rodovia. Não resolveria, porque, na verdade, nós ainda temos, além dos 10 quilômetros aqui, para terminarmos, ainda temos um outro segmento de 24 quilômetros, que é do Rio Caçu até o quilômetro 140, que não iniciamos obra, temos a empresa contratada, mas por falta de recursos não foi dado início de serviço. Em maio desse ano, o presidente da República participou da inauguração da nova ponte sobre o Rio Grande, em Delta. Durante a cerimônia, Fernando Henrique fez a promessa da liberação da verba para a duplicação da BR-050. Sabemos que é preciso criar condições melhores de transporte, que isso vai beneficiar não apenas a economia, mas o bem-estar da população. É que nós temos um compromisso que eu reafirmei hoje aqui em Uberaba, e quero dizê-lo agora aqui, e mencionar aqueles que são as pessoas que têm influenciado nessa direção. Nós vamos terminar a 050. A BR-050. Enquanto o dinheiro não é liberado pelo governo federal, as obras devem continuar interrompidas. São 10 quilômetros até o Rio Caçu, mais 24 até o quilômetro 140. O preço de toda a duplicação seria 40 milhões de reais. Com o período das chuvas, os motoristas ficam ainda mais preocupados com a situação na BR-050. Muito difícil, colocando em risco a vida de muitos, tanto motoristas como de todo mundo que trafega nas rodovias. Né? Muito movimento nas escolas estaduais e municipais de Uberlândia foi o início do período de matrículas para o ano de 2002. Franciele aproveitou uma folga no trabalho para matricular a filha de 5 anos na pré-escola. Aproveitei os 15 minutos de café e vim rapidinho fazer a matrícula. No primeiro dia foram feitas cerca de 50 matrículas nesta escola municipal, que atende crianças de 5 e 6 anos. A expectativa é de 380 até sexta-feira. 2 critérios foram levados em conta: se o candidato mora próximo ao colégio e o cadastramento. Quase 6 mil crianças se cadastraram para estudar na rede pública. Destes, 5.218 para a primeira série e 376 para a segunda e oitava séries. De acordo com a coordenadora da Inspetoria Escolar da Secretaria Municipal de Educação, quem está na lista tem prioridade. Isso não quer dizer que os não cadastrados não terão vagas ou não se matricularão. Eles devem também buscar uma escola próxima e fazer a matrícula. Para fazer a matrícula é preciso levar documentos do estudante e comprovante de endereço. Depois que forem atendidas as pessoas que fizeram o cadastro no mês de agosto, as remanescentes serão distribuídas entre os interessados. Confira agora como deve ficar o tempo para esta tarde em todo o estado. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas no oeste, Triângulo, Sul e Sudeste. Parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuvas isoladas no centro, leste e noroeste. Nas outras regiões, céu claro a parcialmente nublado. No noroeste do estado, Triângulo e Alto Paranaíba, a temperatura máxima deve chegar aos 34 graus.
Veja depois do intervalo, o vice-governador de Minas fala pela primeira vez sobre a denúncia de favorecimento envolvendo a mulher dele. Sem licença para trabalhar, mais uma casa de show de Belo Horizonte funciona irregularmente na cidade. O vice-governador Newton Cardoso falou pela primeira vez sobre as denúncias que envolvem a mulher dele, a presidente do Servas, deputada federal Maria Lúcia Cardoso. Ela está sendo acusada de favorecer parentes com dinheiro da entidade. Itamar Franco e o vice Newton Cardoso participaram de solenidade no Palácio da Liberdade sobre direitos humanos. Ao final, Newton Cardoso disse que as denúncias contra a mulher dele serão investigadas. A Tardice está interesses escusos políticos para atingir o governo de Minas Gerais. Isso é para acabar com a amizade minha com o doutor Itamar Franco. Itamar Franco, que estava ao lado do vice-governador, se irritou com as perguntas dos repórteres e interrompeu a entrevista. O Servas é uma entidade de direito privado ou pública? Servas. Servas é uma entidade vinculada ao governo do Estado. Como é que é? Só vê que são perguntas sem saber. Vamos desculpar, são perguntas sem saber. Só poderia esclarecer para a gente então, governo? O senhor vai aprender primeiro para perguntar. O dia que o senhor aprender o que é o senhor, o que defende, governador? Aprender se o Servas é uma entidade de direito privado ou público, eu lhe responder. O senhor, o que defende com relação a essas denúncias? Não, eu não quero. O dia que o senhor aprender o que é o Servas, eu lhe respondo. O Servas é uma ONG, uma organização não governamental, uma associação civil sem fins lucrativos. No ano passado recebeu da Loteria Mineira R$1.200.000. Segundo o promotor público Rodrigo Canado, que investiga o caso, o fato de só o Servas receber tanto dinheiro do Estado fere o princípio de igualdade em relação a outras entidades que prestam o mesmo serviço de assistência social. Maria Lúcia Cardoso é acusada de ter usado R$16 mil da entidade como pagamento de bolsas de estudo para 3 sobrinhos e também de usar o dinheiro para custear exames médicos de uma prima. E o Corpo de Bombeiros reprovou a segurança de uma das mais conhecidas casas noturnas em Divinópolis. O Caipirão tem alvará para funcionar como restaurante, mas funcionava como boate. A inspeção levou menos de meia hora. Os bombeiros mediram a extensão da porta, verificaram o sistema de gás e as luzes de balizamento. Depois de checar tudo, os bombeiros decidiram manter o pedido de interdição. A orientação continua para a prefeitura que não há ainda segurança ideal no local. Adriano é o dono do local há 6 meses. A casa não tem alvará para funcionar como boate, só como restaurante. Ele diz que vai resolver os problemas. Eu vou pegar agora o projeto arquitetônico, levar lá para o Corpo de Bombeiros de Soledade. O único problema que eu estou tendo aqui agora é a respeito do cilindro de gás. Até lá, é provável que o Caipirão fique mesmo de portas fechadas. O decreto da Prefeitura de Divinópolis que interdita o estabelecimento já foi publicado no Diário Oficial do município. E em Belo Horizonte, fiscais da Prefeitura apresentaram um relatório onde são apontadas várias irregularidades na concessão de alvarás para funcionamento de casas de show na capital. Os representantes dos fiscais reuniram documentos internos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Montaram um dossiê para provar que a Prefeitura autoriza a abertura de bares, restaurantes e boates sem a licença ambiental exigida por lei. Os alvarás foram concedidos entre 96 e 97 para 11 empresas. O restaurante Chateau conseguiu uma licença, mas, segundo os fiscais, não tem valor, porque a assinatura é de uma funcionária não autorizada. A licença ambiental da boate Mumble Jungles é de um consultório médico e a do restaurante Americana de uma indústria. O dono diz que nunca soube deste problema. Eles pretendem reunir em apenas um código todas as regras para a concessão de alvarás, para acabar com os erros. Tudo pela qualificação profissional. Em Uberlândia, o alvo agora são os taxistas. Um curso gratuito está sendo disponibilizado à categoria. A principal vantagem é os interessados não vão pagar nada pelo treinamento. Para muitos taxistas, hoje não é fácil se manter na profissão. O trabalho não exige dia e hora marcados e o motorista tem de estar sempre disposto a atender aos clientes. O trabalho também exige conhecimento. Eu acho que a pessoa tem que esforçar um pouco, nem que não tenha o domínio, pelo menos o básico, né? Um portanhol, por exemplo, né? Sai bem, né? E o que o senhor faz quando entra um gringo no carro? Como que acontece o diálogo? Eu pergunto se habla espanhol. E não, terá que ser por aceno, né? Seu Jerônimo é taxista há 15 anos e trabalha em frente a um hotel de luxo.
O colega Juscelino, há 17 anos, tem ponto no aeroporto. A diferença é que ele não fala nada em outra língua, mas reconhece que os estrangeiros são bem mais camaradas quando o assunto é gorjeta. Todas eles dá groja. Não muito, mas se uma corrida dá R$12, aumenta para 15, né? Fala, pode cobrar 15. Em Uberlândia, são 283 profissionais atuando em 43 pontos. Uma profissão que exige 24 horas de trabalho e também muitos desafios. Anteriormente, o pessoal já não dava muita atenção a certos detalhes, mas a atenção ao cliente. E hoje não, hoje o pessoal novo que está entrando, eles veem que realmente o atendimento faz a diferença. Pensando em melhorar a qualificação dos motoristas de táxi, o SESC Senat irá promover um curso para taxistas no próximo fim de semana. Nós temos a direção defensiva, primeiros socorros, atendimento ao cliente e legislação de trânsito. Este taxista nunca fez um curso de especialização, mas se mostra interessado. A gente adquire mais experiência, adquire mais confiança e no mais a gente vai conseguindo aí, com o dia a dia a gente vai conseguindo, mas é importante sim esses cursos. Os interessados em fazer o curso devem procurar o SESC Senat. O telefone é 3211-8300. O curso será ministrado neste sábado e domingo, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Hora de conferir as oportunidades de trabalho oferecidas pelo núcleo da FIENG. Uma vaga para professor de educação artística. É preciso ter curso superior e experiência. Vaga também para costureira com experiência em camisa com disponibilidade para trabalhar à noite. O Norte, em Uberlândia, fica na Avenida Rondon Pacheco, 2100, no bairro Vigilato Pereira. O telefone é 3210-5359. E oportunidades de trabalho também em Paracatu. As ofertas de emprego são do Cine. Há vagas para ajudantes de soldador e de caldeireiro. É preciso ter entre 20 e 30 anos de idade. Uma vaga também para mecânico que tenha experiência mínima de 1 ano em ajuste de motor e correias, solda, manutenção de equipamento, ter primeiro grau completo e carteira de habilitação. Os interessados têm até amanhã para procurar o Cine em Paracatu, no prédio do Psyll, ao lado da Prefeitura. É preciso levar a carteira de trabalho, identidade e CPF. Veja depois do intervalo, Revivendo o Barreiro em Araxá, o principal atrativo da cidade, volta à ativa. A religiosidade do interior ganha força na fé que vem de uma santa encontrada num lugar inusitado. Araxá vive a expectativa da reabertura do Grande Hotel do Barreiro. Enquanto a festa não vem, os artesãos da cidade aproveitam para se reciclar. Através de um programa do Sebrae, eles estão aprendendo como valorizar a marca Araxá. A porcelana de Dona Virgínia agora já tem identidade. Com as instruções que recebeu no programa Sebrae de artesanato, a artesã descobriu como valorizar o produto dela. Nosso trabalho não tinha identidade, eram cópias, né, de outras coisas. Hoje não, hoje tem a cara de Araxá. As aulas também mudaram o estilo de trabalho de Dona Irene. As peças da tecelã agora irão retratar símbolos e pontos históricos que lembram a cidade de Araxá. A gente ficava copiando, certo? E agora a gente já está criando os nossos próprios desenhos. O programa, que começou há 2 meses, é uma parceria entre o Sebrae, a Prefeitura e a CIA. 25 artesãos participam da primeira etapa do curso. O objetivo é mostrar aos artistas da terra a importância de valorizar a marca Araxá. Eles começam a olhar o produto como era antes e um produto novo hoje, com um novo olhar, né? A segunda etapa do programa será desenvolvida a partir de março do ano que vem, com a realização de uma grande mostra dos novos produtos. Para Arthur, será a oportunidade de conquistar de vez o mercado artesanal. Com isso, nós vamos valorizar o nosso trabalho, né? Poder fazer uma apresentação melhor de todos os produtos. O treinamento termina quarta-feira da próxima semana, dia 19. Foi no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Em Córrego Fundo de Cima, município de Formiga, no centro-oeste do estado, um cortador de lenha acredita ter recebido uma mensagem da santa. No tronco de uma árvore, ele enxergou o desenho da padroeira do Brasil. A imagem reforçou ainda mais a fé dos fiéis.
Adevair conta que estava serrando este tronco de aroeira quando percebeu algo diferente. Eu vi que mudou assim, o clima no lugar que eu estava, aí eu parei, que eu olhei na madeira, estava o sinal. O sinal é este desenho triangular de cor escura, diferente do resto da madeira. Para o lenhador, é a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela é minha santa de devoção de nós todos, porque quando acontecer uma coisa, a primeira coisa que a gente chama é ela, Nossa Senhora, a primeira coisa. Este engenheiro florestal, professor da Universidade do Estado, diz que desenhos na madeira podem se formar por vários motivos. Ele analisou o tronco de aroeira. Aqui parece um galho que foi podado num dado momento do crescimento da árvore e com posterior crescimento em diâmetro, esse galho foi incorporado à madeira. Então veja, o galho estava presente até esse diâmetro de crescimento da árvore. Uma vez podado, a árvore continuou a crescer, a ter o seu desenvolvimento em diâmetro, em grossura, vamos dizer assim, de caule, de tronco, e esse galho passou a fazer parte, então, da madeira. Adevair corta lenha há 4 anos. Ele diz que já observou outros desenhos em troncos de árvores, mas este é o primeiro que se assemelha à imagem de uma santa. O devoto acredita que tenha recebido uma mensagem da padroeira do Brasil. O que mudou na sua vida depois que você encontrou essa imagem? Mudou muito, aumentou a minha fé. E a de outros devotos também, como é o caso de Dona Zilda, mãe de Adevair. Com a imagem da santa numa mão e o pedaço de madeira na outra, ela tenta encontrar uma explicação para o fato. É um exemplo de fé, é um mistério de Deus. A história já se espalhou pela cidade. Muita gente veio ver de perto a figura. Eu senti como se fosse ela de verdade. O professor Francisco lembra que não são raros os registros de formas artísticas naturais. Vários parques e reservas a gente encontra esse tipo de acontecimento e muitas das vezes esses parques e reservas recebem até o nome dessas obras naturais, esculpidas pela própria natureza. Movidos pela fé, os devotos acreditam mesmo que o desenho tenha sido um sinal de Nossa Senhora. Eu emocionei demais quando ele me mostrou pela primeira vez, é coisa divina, né? Estratégia de guerra para o verão, ginásticas inspiradas em artes marciais e técnicas usadas por soldados. É a luta pelo corpo perfeito. Uma técnica alemã usada para preparar soldados para a Segunda Guerra Mundial. Chama-se Pilates. A ginástica, feita em aparelhos de molas, está sendo divulgada no Brasil há poucos anos. Não parece, mas exige muita força. Ana Maria faz 2 sessões por semana há 1 ano. Se surpreendeu com o resultado. Eu estou diferente. Principalmente o abdômen, fez assim, vira uma tábua, porque a gente trabalha muito essa região. O mais importante é a concentração. Cada exercício é repetido no máximo 10 vezes. O objetivo é trabalhar a musculatura profunda. A instrutora garante resultados rápidos, postura melhor e emoções equilibradas. As pessoas estão sempre assim, cansadas do dia a dia, ou então vai... Essa dureza que está a vida de todo mundo. Então o que acontece? Quando abre essa parte, a autoestima está muito concentrada aqui. Então a pessoa vai adquirindo mais autoconfiança, vai alongando, principalmente no alongamento. Outro estilo, mas sempre a mesma preocupação com o corpo que vai estar à mostra no calor. Pense na praia, pense no condicionamento físico geral, pense na saúde, pense em estar bem, porque outras pessoas também vão estar bem. Antes de começar, o professor ensaia os passos, movimentos inspirados em lutas. O mais importante nesta modalidade é a música quente. Coreografia de lutador de boxe ou posturas do Kung Fu. Marco Túlio, de 13 anos, adorou a novidade. Senti que eu consigo fazer mais exercícios físicos, ter mais fôlego. Exercício aeróbico que também aumenta a força dos braços e abdômen. Em 1 hora de aula, 700 calorias a menos. Vai buscar condicionamento para o coração, circulação sanguínea e redução do percentual de gordura. São muitas promessas, mas é importante lembrar que a pressa é inimiga da perfeição. Camila exagerou nos exercícios nos 2 últimos meses e vai passar os dias de sol na clínica de fisioterapia. Está com tendinite nos 2 joelhos. Agora tem que tratar e parar com a ginástica. O verão vai chegar sem a ginástica, sem a forma perfeita. Por isso é bom seguir a recomendação. Lenta ou acelerada, a malhação tem que ser orientada por especialistas. Elas têm que fazer um aquecimento prévio, um bom alongamento, para que no futuro não sejam nossos pacientes.
Em Patos de Minas, a URT começa a se preparar para o Campeonato Mineiro. Por enquanto, os jogadores ainda não começaram o treino com bola. A exigência é com a forma física dos atletas. Antes da educação física, os jogadores tomam uma solução à base de creatina e aminoácidos, substâncias que ajudam a melhorar o condicionamento e aliviar as dores. Em campo, eles passam por uma bateria de exercícios, se alongam, correm distâncias alternadas, que variam de 30, 300 e 400 metros. Do grupo, apenas 2 estão bem fisicamente. Nelsinho, atacante que era do Uberlândia, e o lateral direito Renan, que jogava numa equipe da 2ª divisão do futebol paulista. A média deles é de 13 km por hora, considerado uma velocidade boa para o início de temporada. Eu vinha de um ano inteiro de trabalho, né? Fiquei pouquíssimos dias sem atividade física. E isso ajudou bastante, né, nesse começo de trabalho aqui na URT. A média do grupo é de 10 km por hora. Para começo de temporada, né, quando eu tô acostumado a trabalhar em outros clubes também, a gente pega no começo de temporada 11, 12 km por hora para a gente dar o início. Mas o nosso elenco tem muito jogador que está há muito tempo parado, então por isso eu fiz esse limiar e deu muito baixo o limiar. Outro que treina duro em busca do ideal da forma física é Nildo. O lateral esquerdo estava no Asa de Arapiraca, do Nordeste. Às vezes, o jogador discorda, é da matemática do treinador, que aumenta as séries de exercício. Sempre a gente dá aquela choradinha para ele baixar um pouco, né? Porque é excelente pra gente, quanto mais é melhor, né? Porque futuramente vai ser bom pro atleta. Os treinos com bola só começam mesmo a partir de quarta-feira, quando o técnico Hamilton Lima deve comandar o primeiro coletivo da equipe. Enquanto isso, os jogadores enfrentam a maratona de exercícios. Vamos continuar trabalhando fisicamente aí para recuperar a forma física e quando começar o campeonato a gente tá todo mundo 100%. No Uberlândia Esporte, a situação é bem diferente. O time só será apresentado no dia 2 de janeiro. Também não está definido se Ivan Silva será mantido no comando do time. Segundo o presidente Custódio Gonçalves, nesta sexta-feira será definida a data do início do Campeonato Mineiro. Do futebol para o vôlei, a equipe masculina de Uberlândia ficou com o título de vice-campeã mineira. A final foi neste domingo em Belo Horizonte. Os uberlandenses perderam para o Minas por 3-0. Na semifinal, no sábado, o Uberlândia já teria vencido Contagem. Os uberlandenses atravessam uma boa fase. Há menos de um mês, os rapazes conquistaram também o vice-campeonato brasileiro em Santa Catarina. Veja depois do intervalo, a arte se une pela solidariedade. Uma noite especial em Uberlândia traz cultura e alimento a quem precisa. O Presépio do Cerrado, os materiais mais autênticos da região para retratar o nascimento de Cristo. Produtos de arte a preços populares. Vários artistas de Uberlândia estão expondo na oficina cultural. Um espaço a mais na hora de escolher os presentes de Natal. Além dos trabalhos, há também apresentações de música. A aquarela é obra do artista plástico Assis Guimarães. O quadro, feito especialmente para o mercado de artes, custa R$ 50. Fora daqui, 30% a 40% mais caro. É uma manifestação do artista para a comunidade em deferência ao momento de Natal. É um momento muito sincero, onde a gente se une para oferecer para a comunidade peças a preço acessível de um significado bastante humano. Bolsas pintadas à mão, camisas com estampas exclusivas. As pessoas vão poder adquirir a preços bastante facilitados objetos feitos por artistas da cidade, o que é extremamente importante para nós. E como Natal é época de presentear, por que não com um pedacinho de cultura? A banda municipal e o coro anteciparam o Natal. Quem assistiu não pagou nada e valorizou a iniciativa. Uberlândia está precisando e é um privilégio nosso de estar participando dessa cultura. A oficina cultural fica na Praça Clarimundo Carneiro, aqui em Uberlândia. Hoje é o Dia Nacional do Quilo, dia em que os comitês da Ação da Cidadania de todo o país mobilizam a comunidade para contribuir com a campanha Natal Sem Fome. As informações com a repórter Letícia Rena, que está ao vivo com um dos coordenadores da campanha. Bom, Letícia, este ano, além de alimento, a comunidade também pode ajudar com outras doações.
Que doações poderiam ser essas? Renata, quem quiser colaborar com a campanha Natal Sem Fome pode doar também roupas, calçados e brinquedos. Eu vou conversar com Erival de Oliveira, que é um dos coordenadores do Comitê da Ação da Cidadania. Erival, onde as pessoas podem fazer essas doações? Bom, as pessoas podem fazer doação no PSIL da Praça Tubal Vilela, no centro administrativo, nas duas entradas do centro administrativo, no mercado municipal, na Avenida Getúlio Vargas com a Olegário Maciel e no Grife Shop. Então são 4 postos de arrecadação em Uberlândia. Até que dia as pessoas podem doar? Bom, as pessoas podem doar até o dia 23 de dezembro. E quem vai receber tudo que for arrecadado? Os alimentos, roupas, calçados e brinquedos? Bom, as pessoas carentes de Uberlândia. Num trabalho conjunto da Ação da Cidadania com a Pastoral da Criança, onde serão feito o cadastramento dessas famílias e logo após distribuído os alimentos, o que foi arrecadado. As famílias não foram cadastradas ainda, né? Não, ainda posteriormente vão ser cadastradas. Erival, como é que você avalia a importância dessa campanha? O que você falaria para as pessoas participarem mesmo, para elas se sentirem tocadas a colaborar? Bom, é um trabalho muito importante, porque é uma questão, eu acho, de solidariedade e é um trabalho muito bonito isso. E eu acho que toda pessoa pode participar. Se não participe com alimento, então com brinquedo, com roupas, calçados. Acho importante esse trabalho que está sendo desenvolvido. Qualquer doação é bem-vinda, né? Qualquer doação é bem-vinda. É uma campanha muito importante feita pela Ação da Cidadania. Ok, obrigada, Erival. Lembrando que a campanha vai até o dia 23 de dezembro. Voltamos ao estúdio, Wellington. Obrigado, Letícia. E a arte e a solidariedade estão percorrendo 11 cidades de Minas. É o projeto Sons de Natal, um tributo à paz, que será apresentado hoje à noite aqui em Uberlândia. Um pouquinho desse trabalho a gente acompanha agora com a repórter Karen Lobato. Karen, o que está programado para esta noite? Uma apresentação da Orquestra de Câmara e da Companhia de Dança SESI Minas. É a primeira vez que os dois grupos se juntam no mesmo espetáculo no interior do estado. Karen, pelo menos o trabalho da Companhia de Dança e da Orquestra SESI Minas, o uberlandense já conhece, mas a história da orquestra começou primeiro, não? Bom, a orquestra ela foi formada há 15 anos e a Companhia de Dança já existe há 11 anos. Eu estou aqui com o Nicola Vigiano, que é um dos músicos da orquestra. Dessa união inédita, o que as pessoas vão ver? As pessoas vão ter a rara oportunidade de ver um grupo orquestral e um grupo de balé apresentando juntos um grande espetáculo dedicado ao Natal. E para esse espetáculo, o que vocês prepararam? Foram escolhidas coreografias muito especiais, famosas no mundo inteiro, como a Valsa das Flores, de Tchaikovsky, e o Grand Pas de Don Quixote, além de terem sido feitas coreografias novas para esse espetáculo, como a Ave Maria. Bom, foi difícil chegar a esse repertório? Sem dúvida, a gente já trabalha junto há muito tempo, tem que ter muito ensaio preparando esse repertório e também o especial para essa viagem. Foi trabalhado agora recentemente, também leva muito trabalho para juntar todos os dois grupos que são também independentes. Bom, o que vocês têm sentido nessas apresentações pelo interior? Uma receptividade muito grande, em primeiro lugar, e a alegria das pessoas de poder participar de um espetáculo desse que não é tão comum. Bom, nós estamos aqui também com o Márcio Melo, que é o coordenador da Companhia de Dança. É uma experiência diferente também para a Companhia de Dança. É completamente diferente e gratificante, né? Eu estava até arrumando as coisas para poder viajar, achei até engraçado. Falei, nossa, tem que levar CD, tem que levar fita. Não precisa de nada disso, porque a orquestra vai estar nos acompanhando de uma forma realmente, como ele disse, inédita, praticamente inédita, né? E são quantos bailarinos em cena? Olha, nessa primeira etapa são 21 bailarinos em cena. Na segunda etapa da viagem, há uma reciclagem por precaução, né? De bailarinos se machucar, é uma batalha muito grande, é uma luta muito grande, né? Muitas horas de ensaio. Muitas horas de ensaio, sozinhos, com a orquestra, até juntar os dois e dar um bom resultado, que a gente espera que todos gostem e assistam, né? Bom, e a Carla Michele é uma das solistas da Companhia de Dança. Bom, é uma experiência muito diferente para os bailarinos também. Com certeza, é muito gratificante para os bailarinos dançar com a orquestra.
é maravilhoso a experiência. A orquestra tem um som mais puro, contagia, impulsiona os bailarinos a fazerem mais e mais. Bom, e o fato de unir as duas artes não é bom só para o público, para os profissionais também tem um significado todo especial. Com certeza, porque a companhia sempre trabalha no sentido de divulgar a nossa arte. Então, por que não divulgar as duas artes juntas e fazer uma arte só? Então, eu acho assim que o público degusta melhor, sabe? Essa arte completa, que é a orquestra e o balé junto. E a orquestra preparou aqui pra gente um trechinho de uma música que vai ser apresentada aqui hoje à noite no Praia Clube, que é Noite Feliz. Vamos ficar então um pouquinho com o trecho da música Noite Feliz. Eles tomam conta da decoração de Natal e enriquecem qualquer ambiente. São os presépios que a cada vez estão ficando mais diferentes do tradicional. Uma artesã de Tuiutaba busca na natureza o material utilizado para criar os mais variados modelos. A maioria dos presépios segue o modelo europeu. As peças são industrializadas, mas é longe de padrões pré-estabelecidos pelo comércio que esta artista plástica muda o estilo dos objetos. É no mato que a paulista Leila Cristina, que mora em Tuiutaba, busca matéria-prima e produz diversos trabalhos. A gente passa a vida sem realmente observar o que está à nossa volta, né? E a gente se surpreende com coisas muito simples. Material recolhido, tarefa pronta. Na cesta, tudo que a natureza já descartou e que a artesã já tem ideia de como irá aproveitar. Ele já daria um rostinho da Maria, corpinho do José também. Em casa, mesa farta. Na exposição, produtos que já vêm com brilho, textura e formato próprios, presentes da Mãe Natureza. São galhos e flores secas, raízes. Em cada detalhe, frutos e sementes do cerrado. A casca da árvore, conhecida por lixeira, é usada para segurar o presépio. E a criatividade da artista não para por aí. Outros símbolos de Natal também são montados. Dos cipós nascem guirlandas, que enfeitando portas simbolizam a união. Para Leila, que começou o trabalho como simples hobby e hoje já comercializa as peças, o mais importante é a consciência ecológica. Nós devemos plantar, enfiar sementes na terra. Até um fruto que a gente esteja comendo, né? Acaba de comer, pega a sementinha e enfia na terra. De repente ali vira uma árvore que vai ainda matar a fome de algumas pessoas futuramente. Por hoje é só, são 12 horas e 46 minutos. Fique agora com mais um pouco de Sons de Natal da Orquestra SESI Minas, que se apresenta hoje às 8 horas da noite no Praia Clube. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível.